Olá pessoal, a intenção com esse vídeo é falar um pouquinho sobre o texto A História Moderna na Sala de Aula, que é do professor Leandro Carnal, que está no livro do mesmo autor, na verdade organizado pelo professor Carnal, que se chama História na Sala de Aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tópicos principais do texto, para que a gente possa ter uma visão geral e fazer alguns comentários críticos. A intenção desse vídeo não é substituir a leitura do texto, mas procurar estimular a leitura desse material. O primeiro tópico significativo do texto é uma discussão sobre periodização. Nós sabemos que periodização é um exercício de poder, é um exercício pelo qual um grupo dentro da sociedade estabelece as formas de compreensão do mundo, do tempo, dos processos sociais, políticos e econômicos a partir do seu ponto de vista. Então, a partir dessa perspectiva, nós podemos pensar um pouquinho mais sobre a periodização da Idade Moderna. Para nós, ela tem um recorte, né, que vai de 1453, da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, até 1789, que é a data da Revolução Francesa, a data classicamente escolhida, né, para representar a Revolução Francesa. Quando a gente pensa nesse período, nós temos que levar em consideração, segundo o texto do Karnal, determinados processos que não se limitam a esse recorte temporal. Por exemplo, o Renascimento, que ele começa bastante antes, né, desse ano fatídico de 1453. Ele já tem uma série de artistas e de escolas estéticas que já estão acontecendo, que já estão tendo o seu desenvolvimento, e vai ter aí sua repercussão por mais um bom tempo. Da mesma forma, há um outro processo importante que começa antes da data específica colocada como balizamento para nós da Idade Moderna, que é a ascensão do poder burguês. Então, em vários lugares, essa ascensão acontece anteriormente. Na Inglaterra, na Holanda, né, eu já tenho a burguesia ganhando poder, ascendendo já há um bom tempo. Então, nós podemos considerar que esse balizamento é um balizamento arbitrário. Se a gente for parar para pensar, os processos que se procura delimitar com a Idade Moderna, a chamada Idade Moderna, eles são diferentes conforme o lugar. Então, se eu for falar de Portugal, é uma coisa. Se eu for falar da Rússia, é uma coisa completamente diferente. Os processos que estão acontecendo aí são bastante distintos. O Karnal dá um exemplo muito interessante, que é a periodização que é feita da Idade Moderna na época na Rússia, na época da União Soviética. E eles estabelecem a Idade Moderna lá, de 1789 a 1917. O que isso significa, né? Para um país que é até quase o século XX, marcado pelo poder feudal praticamente, é, é muito mais fácil estender a chamada Idade Média, que nós costumamos associar ao feudalismo, e dizer que só vou ter o início da Idade Moderna a partir de 1789. Quer dizer, para o povo russo, talvez faça mais sentido essa periodização. Agora, para outros povos também não, talvez não. Então, é interessante a gente pensar que periodização tem a ver com a cultura, né, e com o grupo social que estabelece como que essa periodização vai acontecer. Mas aí o autor coloca para nós uma reflexão pedagógica, né, uma reflexão no ponto de vista da didática. Como que a gente ensina essa problematização? Quer dizer, se a periodização que nós temos não é boa, qual periodização é boa? Ou será que é o caso da gente inventar uma nova periodização ou adotar uma nova periodização para a idade moderna? Talvez não resolva o problema. Nós temos que pensar o que nós ganhamos com isso e qual que é o trabalho adicional, né? Qual que é o prejuízo que nós vamos ter aí, o retrabalho ou um trabalho que não vai ser o mais útil possível para os nossos alunos em fazer qualquer outra escolha de qualquer outra periodização. Agora, há que se complementar, e aqui é um ponto, né, para a gente pra discutir criticamente esse texto e colocar um aspecto crítico para pensar, que sim, questionar a periodização
é uma estratégia interessante para a sala de aula. É uma saída para a gente lidar com essa periodização complicada, é historicizar como foi que se construiu essa periodização, né, qual que é o significado que ela tem, e deixar claro que ela tem um caráter arbitrário e tem um caráter didático também, uma convenção didática para que a gente possa ir efetivamente para a discussão dos problemas que a gente está colocando, né, os processos históricos que a gente vai trabalhar na Idade Moderna, mas sem já quebrando aí um pouco a ideia de que seria um período estanque, fechado, igual para todo mundo, né? Uma periodização que tivesse sido feita de forma absolutamente técnica, sem levar em consideração aspectos culturais, políticos, sociais, que estão todos presentes nessa periodização. E a gente pode aí, nessa reflexão, fazer referência ao texto do Jean Chesnot, que é Se Nós Fazemos Tábula Rasa do Passado. Né? Tem várias traduções aí, mas o título pode ser bem colocado como uma interrogação. Fazemos tábula rasa do passado ou devemos fazer tábula rasa do passado? O autor vai trabalhar aí com alguns temas que são recorrentes na Idade Moderna. Se nós fazemos uma reflexão em sala de aula, no ensino superior, é muito comum que a gente acabe chegando nesses temas, né? Se tu faz uma dinâmica, você chega nesses temas ao perguntar para os estudantes do ensino superior de História quais vão ser os temas que devem ser mais trabalhados. Geralmente, quando a gente faz esse trabalho, como nós fizemos na UEPG nos últimos 2 anos, a gente encontra uma contradição. A gente acaba percebendo que os fatores mais importantes para compreender, vamos dizer assim, o que há de homogêneo em termos temporais no que a gente convencionou chamar de idade moderna, o aspecto da ciência e da razão, da racionalização ou desencantamento da realidade. Isso é a grande marca da Idade Moderna para boa parte dos alunos. Entretanto, né, os assuntos que são considerados mais importantes nem sempre batem com esse. Quer dizer, nós temos uma tradição curricular que a gente acaba repetindo, não necessariamente tendo a ver com os nossos objetivos pedagógicos. Essa contradição, o professor sempre vai ter que estar atento para lidar com ela. Então, os temas que são recorrentes, né, que o Karnal estabelece, destaca no texto, são o Renascimento, os processos da Reforma e da Contra-Reforma, o Antigo Regime, que ele vai dividir ali em absolutismo, mercantilismo e sociedade estamental, as grandes navegações e a conquista da América e as revoluções inglesas. Ele mesmo já vai estabelecer que falta nesse conjunto de textos, né, está faltando o Oriente, ou seja, o que estaria acontecendo, né, nesse período em outros lugares. Eu acho da mesma forma que ele destaca, né, algumas tentativas curriculares de trazer o Oriente para a reflexão sobre a Idade Moderna, da mesma forma vale a pena a gente pensar o que estaria acontecendo na África, né, quais são os processos históricos sincrônicos com o recorte que a gente convencionou chamar de Idade Moderna, e assim por diante. Agora, cabe fazer isso? Nos pergunta o autor. É o caso, diante da quantidade de conteúdos que nós temos, nós poderíamos adicionar, né, e aqui estabelecer um outro contraponto crítico ao texto, não tanto discordando, mas complementando. Se a gente vai trazer outras civilizações e outros povos diferentes dos quais comumente nós lidamos na Idade Moderna, que nós devemos lembrar que a Idade Moderna é um recorte curricular que é tipicamente europeu, né? Um pouco se fala ali da América, da Ásia, mas na condição de coadjuvante, na condição, né, vamos dizer assim, é, parceiro, né, ou ator, ou como é que se chama no cinema mesmo, né, ator coadjuvante do processo histórico, principalmente nas chamadas grandes navegações. Então, a América, a África, a Ásia vão aparecer como coadjuvantes, né, como aqueles que foram atingidos na trajetória das grandes navegações. Nós temos que pensar que se nós vamos trazer outros povos além desses povos que são tipicamente europeus, que participam, né, como protagonistas nesse percurso didático, nesse percurso historiográfico chamado Idade Moderna, nós devemos fazer a pergunta de para quê? Com qual objetivo?
nós estamos trazendo é para quebrar o eurocentrismo? Com qual critério nós vamos trazer esses outros povos? Vamos trazer muitos, vamos trazer poucos, enfim, como é que vai ser essa inclusão e principalmente qual a intenção e qual a função? Se a função é quebrar o eurocentrismo, será que é o caso de ensinar a história moderna, então? Né? A Idade Moderna, que é um recorte, é o recorte talvez dos mais afirmadores, junto com a história medieval, conforme se trabalha com ela, mas na perspectiva tradicional, história medieval e história moderna são, né, os recortes mais eurocêntricos que nós temos. Porque na antiga e na contemporânea, obrigatoriamente eu tenho que falar de outros povos. Né? Mesmo que eu vou falar só de Roma, eu tenho que falar de todos os povos orientais, os povos africanos, né, os povos nórdicos com os quais Roma se relacionou. Então, quando a gente começa a falar aí de processos históricos mais amplos, né, que começam a querer ter uma dimensão global, como é o caso da história antiga, ou que nitidamente tem uma dimensão global, que é o caso da história contemporânea, aí tem que pular fora da Europa. Mas uma leitura eurocêntrica da história vai colocar a Europa sempre como eixo da história nos quatro períodos. Né? Essa é uma outra coisa que o Jean Chesnot destaca, a função do modelo quadripartite, né, de fortalecer o eurocentrismo, e ao mesmo tempo a Idade Média e a Idade Moderna seriam meio que o núcleo disso, né? Em que a Europa é absolutamente o centro. Então, se eu estou querendo trazer lá na Idade Medieval os povos africanos, né, os povos orientais, o Islã, etc., qual que é a função? É quebrar o eurocentrismo? Com que dimensão? Infelizmente, todas essas discussões, que são discussões fundamentais, né, que nós poderíamos chegar a uma medida pela qual eu posso ensinar de uma outra forma, discutindo ou criticando o eurocentrismo, etc., nós perdemos a oportunidade histórica de fazer essa discussão quando a Base Nacional Comum Curricular, na sua primeira versão, que tentava romper com o eurocentrismo, né, e partir para um outro centrismo, que seria uma espécie de Brasil-centrismo, eu não considero isso um termo pejorativo, ela acabou sendo bombardeada por todos os lados, pela direita, pela esquerda, pelo centro, e aí a segunda e a terceira versão, já sob o governo Temer, voltam a história exatamente para o ponto que a gente estava acostumado, que é esse modelo quadripartite, conservador, etc. Quer dizer, a tal da ponte para o futuro, né, do governo, da presidência atual, do presidente Temer, nos jogou aí pelo menos uns 40, 50 anos no passado. Um outro aspecto que o Karnal, um outro não, porque até aqui eu estou fazendo uma leitura crítica do texto, né, mas voltando àquilo que o texto diz, do meu ponto de vista, é, na reflexão que ele faz sobre trazer outros povos, né, não europeus para a Idade Moderna, quais povos nos influenciam mais. Então, esse pode ser um critério para manter essa centralidade da Europa quando a gente está ensinando história moderna. Então, é um fator aí que cabe muitas discussões, mas ninguém pode deixar, né, de concordar que se trata de uma alternativa discutível, tudo bem, mas legítima desde que seja coerente. E por fim a gente vai ser obrigado a chegar, né, junto com o autor, acompanhando o autor, a essa reflexão. Para o professor de história, o trabalho com o conteúdo, no trabalho com o conteúdo, a habilidade, a capacidade de saber recortar conteúdo, ela é fundamental para o ensino. Então, uma coisa que é fundamental, que é super necessária na formação do professor, é aprender a fazer recortes e aprender a, vamos dizer assim, ter clareza, ter consciência e ter capacidade de autoavaliação quando se trata de aplicar determinados recortes, deixar algumas coisas de lado, ensinar outras, dar ênfase para algumas coisas e não para outras, até porque ensinar toda a história em detalhe é uma coisa absolutamente impossível. Né? Quem acredita nisso, na verdade, tem uma posição muito ingênua em relação ao que vem a ser o ensino de história. A última parte do texto, ela começa com uma provocação. O título dela é Na Frente de Batalha, Como Eu Faço? E aí a metáfora que o Karnal vai utilizar, para ao mesmo tempo em que ele se desculpa, né, por estar dando dicas para o professor que está na sala de aula, e dar essas dicas para esse professor, dizer que ele sempre se incomoda com textos pedagógicos que dizem o que fazer, dizem para o professor o que fazer,
sem considerar o que efetivamente acontece na sala de aula. O fato é que, assim, não são só os textos pedagógicos, né, professor Karnal? O seu próprio texto está dando uma sugestão. Ainda bem que tem essa ressalva, dizendo assim, olha, o que eu estou dando aqui é uma sugestão, não estou dando para vocês uma verdade fechada, né, eu estou dando um projeto, uma proposta de ensino para você adaptar e algumas dicas e algumas coisas que são importantes para o professor considerar, sem querer ser impositivo ou sem querer imaginar que nós temos um conhecimento superior ao do professor no campo privilegiado da sala de aula. E a metáfora que ele usa é a trincheira. Ele diz que, né, os especialistas, o pessoal da universidade são, né, os generais, os capitães, etc., o pessoal que traça a estratégia lá dentro da barraca, né, com chá quente, com comida, etc., e quem toca vamos dizer assim, essa guerra são os professores que estão na trincheira da sala de aula, em que a bota fica molhada, o pé fica gelado, né, que eu começo a ter problemas de doenças, etc. e tal. Ou seja, os generais não dariam conta dos problemas do cotidiano dessa trincheira da sala de aula. É, eu não sei se essa é uma boa metáfora. Eu até acho que essa metáfora é até certo ponto infeliz, né? Ela valia para a década passada, quando o texto foi escrito, na metade dos anos 2000 ali, mas na atualidade, né, em que a gente tem uma situação aí muito mais complicada em termos políticos, eu acho que não é uma boa ideia utilizar a metáfora da trincheira, porque ela pressupõe a metáfora da guerra. A pergunta é, numa guerra, na sala de aula, quem que é o inimigo? É o aluno? É o conteúdo? Eu sugeriria uma outra metáfora, que seria a metáfora da fábrica, porque daí eu troco o general pelo engenheiro e troco o soldado, né, que está representando ali o professor, pelo trabalhador que efetivamente lida com a produção. E eu diria o seguinte: a nossa saída hoje é ter uma perspectiva de produção diferente da Fordista. Então, se eu vou me desculpar com o professor por estar dizendo o que ele deve fazer, né, ou sugerindo de forma amistosa, democrática e humilde o que ele deve fazer, então, nessa fábrica que é a sala de aula, a gente tem que considerar que, de fato, o modelo da escola, se a gente for recordar o Foucault, né? O modelo da escola, desculpe chocar, mas é a fábrica e é a prisão. Então, do panóptico ali, né, em que todo mundo é observado e o poder se exerce naturalmente pela arquitetura, nem tem que ter alguém oprimindo, necessariamente já há uma opressão da própria arquitetura, que sempre me deixa preocupado de saber se tem alguém observando ou não o que eu estou fazendo, né? O próprio fato de que a escola surge como uma espécie de fábrica do saber mesmo, concomitantemente à Revolução Industrial. Então, eu acho que essa metáfora da fábrica, ela é válida também. Talvez ela seja até uma metáfora mais interessante do que a da guerra. E aí, nesse caso, se a gente for utilizar essa metáfora da fábrica, vamos pensar assim, em vez de um modelo fordista, taylorista, a gente pode pensar nos modelos de produção hoje que levam em consideração o saber do trabalhador que está diretamente lidando ali, que está com a mão suja de graxa, ou no caso suja de pó de giz, né, para fazer a produção. As indústrias mais modernas, elas estão criando modelos de gestão da produção que levam em consideração a opinião do trabalhador. Então, eu formo times e as pessoas que estão lá na ponta, que estão efetivamente cumprindo as coisas que os engenheiros estão definindo aqui, elas são consideradas no processo de tomar decisões sobre como fazer melhor esse trabalho. Então, acho que assim, sem querer cair, né, sem querer me render a um modelo capitalista de produção, sem imaginar que esse seja o nosso ideal, mas sem deixar de reconhecer que a escola hoje ela cumpre uma série de funções que são parecidas, né, e que são importantes para a reprodução do próprio sistema capitalista em que nós vivemos, é, está dado aí uma condição de nós refletirmos sobre o que fazer na sala de aula. Né? Então, na frente de batalha, como eu faço, ou no chão da fábrica, como eu faço. O Karnal vai indicar algumas posturas e algumas possibilidades que são importantes, e a primeira coisa que ele vai estabelecer, com a qual eu não posso deixar de concordar, é a importância da leitura contínua, continuada, consistente, relevante, dialogada com a realidade.
É nesse sentido que a gente vê a importância que tem algumas políticas educacionais, como a hora-atividade, e o que significa um governo que queira reduzir a hora-atividade. Porque reduzir a hora-atividade é reduzir a hora de preparo de aula, de correção de prova, de planejamento, né, de atividades, e tempo de estudo e de leitura. A gente tem que lutar também por condições políticas para que a leitura possa acontecer. Mas ninguém vai lutar por alguma coisa que você não quer fazer. Ninguém vai lutar para ter tempo remunerado de fazer uma coisa fundamental para o seu trabalho, que é a leitura, se você não quer fazer, se você não gosta de fazer. E aí, para concluir, né, eu não vou entrar muito nos detalhes das propostas que o Karnal faz, mas ele vai propor, né, que esse período é muito rico para ser trabalhado com alguns documentos não tão tradicionais. Então, de certa forma, a gente percebe no texto dele o encaminhamento para a alternativa para a história moderna é trabalhar com documento em sala de aula, com o que, né, com o princípio geral com o qual eu concordo plenamente. Então ele diz, trabalhem com arte, principalmente artes visuais, que tem uma riqueza muito grande de material nesse período, porque nós estamos nos referindo ali a um período em que você vai ter pelo menos o Renascimento e a época do Barroco, né, como grandes escolas, como grandes períodos aí da história da arte visual. Dá para articular também com outras formas de expressão artística, como a música, né? E a literatura que ele mesmo vai propor. E ele vai fazer a recomendação de que você se trabalhe com a arte visual numa perspectiva que não tem que ser tão diferente de você fazer uma boa análise técnica e entender a relação entre aquele, entre aspas, texto visual e o contexto no qual ele se insere, não só o contexto histórico, mas o próprio contexto da discussão artística, né? Ou, vamos dizer assim, do modelo de arte que está se construindo ali. É interessante pensar quais são os fios que ligam, né, esse modelo da construção da arte, por exemplo, o uso da perspectiva, como você distribui os elementos dentro de uma tela, dentro de um quadro, né? E o que isso tem a ver com as formas que estão se modificando em termos de como que nós entendemos a sociedade, aspectos filosóficos, né, ideológicos, psicológicos, religiosos, que se expressam todos, né, na obra de arte. Então, a obra de arte não é reflexo do seu tempo, a relação não é simplista, mas ela condensa uma série de fatores do tempo que estão presentes ali na obra de arte. Mesma coisa vale para a literatura, ele vai falar dos Lusíadas, do Padre Antônio Vieira, né, que são, no campo da língua portuguesa, aí, dois grandes autores para que a gente, em língua portuguesa, entenda, né, a Idade Moderna do ponto de vista da nossa referência cultural europeia mais imediata, que é Portugal, mas também fala de Montaigne, de Molière, e vai falar de Shakespeare. Né? Eu vou ver se eu consigo colocar na descrição desse vídeo um link para um outro vídeo de uma experiência didática que o pessoal do estágio do curso de História da UEL fez com o Shakespeare, para ter também uma ideia a mais. E aí, por fim, ele vai fazer a proposta de um exemplo de trabalho didático com o absolutismo e vai detalhar esses aspectos. Então, pessoal, basicamente é isso, né? A nossa a leitura, o nosso convite à leitura desse texto do professor Leandro Carnal. Muito obrigado pela atenção e não deixem de ler o texto.